Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Eu quero ler com você o verso 7 e parte do próximo bloco. Então nós vamos ler do 7 até o 16. Diz assim a palavra de Deus: Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faz o que disseste. Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Que Deus nos abençoe, que Ele aplique a sua palavra ao nosso coração, que Ele nos dê graça para compreender a mensagem da sua palavra e sermos transformados por ela, em nome de Jesus. Já disse aqui na EPVO que eu sou um pouco observador e fico pensando às vezes com algumas coisas que eu vejo. E eu confesso a vocês que uma das coisas que já me fizeram pensar algumas vezes, você provavelmente já experimentou também, que é quando nós vamos embarcar em uma viagem de avião e de repente nós nos assentamos no nosso lugar e vem uma aeromoça para nos dar as instruções a respeito do voo e principalmente as instruções de segurança. Dentre as várias coisas que a aeromoça faz, gesticulando para cá, gesticulando para lá, uma das coisas que ela diz é que em caso de uma pane, máscaras cairão. Você lembra dessa mensagem? Máscaras cairão. E se a máscara cair, qual é a recomendação? Primeiro você coloca uma máscara em si mesmo e só depois você vai colocar a máscara nas pessoas que estão ao seu redor. E eu confesso que toda vez que eu ouço isso, me dá um sentimento, uma coisa estranha por dentro. Porque primeiro eu fico pensando que se tiver uma pane, provavelmente eu não vou nem lembrar de máscara. E segundo, que eu fico me perguntando, quem é que em uma pane em um avião, quando cai uma máscara, ele pensa em colocar a máscara em outra pessoa primeiro? Na hora do desespero, o que a gente quer fazer? Preservar a própria vida, isso é do ser humano. É natural que nós pensemos em nós mesmos. E se der tempo, se sobrar algum recurso, a gente pensa em alguém que está perto de nós. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse texto sempre me soou estranho, mais ou menos nessa direção, na medida em que nós ouvimos uma direção do profeta Elias a uma viúva, em um momento de desespero, em um momento de necessidade, que no mínimo, soou egoísta. Nós temos um profeta de um povo estranho, que servia a um Deus estranho, que chega de repente à cidade dessa mulher. Esse profeta então a vê catando lenha na porta da cidade, e o profeta então pede à mulher um pouco de água. Só que se você reparou o texto que nós lemos anteriormente, o bloco anterior, ele vai narrar para nós uma seca que alcançou aquela região, aquela época. Essa seca que inclusive foi profetizada por Elias, o profeta. Se você der uma olhada no início do capítulo 17, você vai perceber isso. A partir do verso 1, Elias aparece na história, e aqui então é descrito a realidade de uma seca que viria sobre a nação como resultado do juízo de Deus, profetizado por Elias.
Deus então provê para o seu profeta água e alimento. Deus faz isso através de um ribeiro e através de corvos que levavam a ele o alimento diariamente. E de repente aquele ribeiro seca, Elias vai para essa cidade. E quando ele chega e vê a viúva, ele pede um pouco de água. Se já não bastasse o desafio de pedir água no momento de seca, logo quando ela vai saindo disposta a buscar água, ele aproveita que teve o sim da viúva e diz: traz para mim também algo de comer. O que a viúva então diz é aterrador. Ela diz: olha, eu tenho um pouco de comida em casa, é o resto do resto. Eu vou fazer um bolo, um pão, vou comer eu e meu filho, e depois que nós comermos, certamente nós morreremos, porque nós não temos mais nada. Diante dessa palavra da mulher, Elias então dá a ela uma ordem, para que ela fosse e fizesse o bolo e trouxesse primeiro a ele. Mas junto à ordem ele dá uma promessa. A promessa era de que o azeite não faltaria, a farinha não faltaria na sua casa, e ela seria então provida por Deus no meio da escassez. Esse texto, irmãos, tem no mínimo 2 mensagens poderosas acerca da graça de Deus, a maravilhosa graça de Deus. A primeira mensagem é sobre a graça providente de Deus. Quando nós lemos esse texto, é natural, e aliás, talvez, assim como eu, 90% das mensagens que você ouviu focou na graça providente de Deus. O fato de que Deus levanta de recurso de onde menos se espera. Deus provê não apenas ao profeta Elias, como aquela família necessitada. A maneira como Deus governa não apenas a história de maneira macro, mas Ele intervém, interage e cuida da história particular de vida de pessoas, provendo aquilo que essas pessoas necessitam. E nesse ponto a história é belíssima. Mas eu quero te dizer, meu irmão, que a principal mensagem dessa passagem, na minha opinião, não é essa. A graça providente de Deus, aqui presente, ela está aqui com um propósito de apontar para uma outra realidade. A realidade da graça salvadora ou salvífica de Deus. Um dos grandes desafios que nós temos quando nós lemos o Antigo Testamento, hoje nós cristãos que já temos a palavra de Deus revelada, o Novo Testamento, é olhar para as Escrituras mesmo do Antigo Testamento com um caráter cristocêntrico, entendendo todo o drama da redenção e como é que isso se aplica dentro do drama da redenção. E eu quero te dizer que essa passagem, ela vem na direção de demonstrar a maravilhosa graça salvadora de Deus, de maneira belíssima. Mas apenas para que não falte nenhum detalhe, eu quero narrar um pouco mais o texto com você, porque na verdade, se você voltar um pouco mais a sua Bíblia, você vai perceber que há um outro personagem aí no capítulo 16, ou outros personagens. O capítulo 16, ele vem apresentando a genealogia dos reis de Israel. Nós estamos num momento histórico em Israel, onde a nação havia sido dividida. Os filhos de Salomão dividiram o reino. Parte do reino ficou conhecido como Reino do Norte, ou Israel. Parte do reino ficou conhecido como Reino do Sul, ou Reino de Judá. Aqui nós temos então a narrativa de alguns reis do Reino do Norte. O que a Bíblia vai nos mostrar, já mesmo no livro dos reis, é que o povo de Deus teimosamente, quando chegou na terra da promessa, quando prosperou e foi abençoado por Deus, começou a se desviar do caminho, a abandonar o seu Deus. E especialmente o Reino do Norte. O Reino do Norte com seus reis faz isso primeiro. Deus inclusive levanta profetas com uma mensagem duríssima no Reino do Norte. Aqui nós estamos nesse contexto. Se você der uma olhada no capítulo 16, o verso 29 vai nos apresentar Acabe. Ele vai dar detalhes sobre Acabe que eu não quero aqui me delongar, porque não é a nossa intenção. Mas poderíamos resumir com a descrição do texto de que esse rei de Israel abandonou o Senhor. Ele tomou para si, como esposa, uma mulher que era filha do rei dos Sidônios, era uma nação ímpia, Deus havia proibido esse tipo de casamento, e ele não apenas tomou essa mulher para si, eles eram uma nação que adoravam ao Deus da época, um dos deuses mais famosos
da época, que era Baal, ele então se tornou um adorador de Baal junto com sua esposa. O nome dela era Jezabel. Então, do verso 29 até o verso 34 do capítulo 16, há um pequeno resumo da presença desses dois personagens. E é nesse contexto, então, que nós chegamos no capítulo 17, onde Deus levanta Elias e Deus usa Elias para profetizar a seca. Como eu já disse, então há uma grande seca na terra, o profeta é provido por Deus, ele é alimentado por corvos e ele é saciado a sua sede por um ribeiro. É interessante que há uma palavra no árabe, a palavra wadi, significa um ribeiro temporário, um ribeiro sazonal. É um ribeiro que geralmente ele dura a estação das chuvas. E à medida que para de chover, esse ribeiro vai secando até secar completamente. Ou se não a estação das chuvas, o período posterior ao inverno, quando há derretimento de neve. Então aquele ribeiro é provido, mas com o tempo, com o calor, aquela água se seca. E é exatamente esse tipo de ribeiro que Deus usou para prover para Elias. E o que a história vai mostrar é que esse ribeiro, então, ele vai se secar. É interessante que o processo de um ribeiro se secar, ele é gradual. Há um processo progressivo de secar um ribeiro. De ribeiro ele se torna um córrego. De córrego ele se torna uma poça. Até o momento em que já não há mais água alguma. Por que não dizer que o secar do ribeiro muitas vezes pode servir como metáfora para a realidade da fé de muitas pessoas? Que pouco a pouco, à medida que as adversidades vão chegando, os desafios vão sendo lançados, vai se secando até se tornar uma terra árida. Mas é interessante que nesse contexto Deus tem um propósito. Deus tem uma finalidade. Esses meios que Deus utiliza são apenas instrumentos para que Deus gere no seu povo um recomeço. E assim acontece com Elias. Elias está ali sendo suprido por corvos, sendo suprido por um ribeiro que se seca. Há um processo então de fim, um ciclo que se encerra. Mas esse ciclo se encerra porque Deus tem um novo propósito. Qual era o novo propósito de Deus? Elias, agora é hora de você ir para Sarepta. Agora é hora de você ir para a terra dos Sidônios. Lá eu tenho uma missão para você. Lá você vai se encontrar com uma viúva. Lá você será suprido por essa viúva. E assim de fato, irmãos, a Bíblia vai dizer que o texto se segue. Elias então chega àquela terra, como eu já narrei também. Ele se encontra com aquela viúva. Olha que interessante, Elias é retirado por Deus então da terra da promessa e conduzido para uma terra estranha. E não apenas uma terra estranha, mas uma terra que simbolizava a adoração à principal divindade pagã da época, Baal. Não sei se você sabia que não apenas Sidom, mas ainda mais especificamente Sarepta, era o berço dos profetas de Baal. Era a terra onde os profetas, ou onde havia o maior número de adoradores de Baal. E Deus retira o seu profeta e o leva exatamente para esse contexto. É interessante que o próprio significado da palavra Sarepta, o nome dessa cidade significa refinação. É a ideia de Deus burilar, de Deus refinar, de Deus trabalhar a vida de Elias que está aqui sendo descrita. Deus tem um novo ciclo para o seu profeta. Esse ciclo é mais desafiador do que o que ele havia enfrentado até aqui. É aquela velha história. Elias enfrentou uma fase difícil e venceu. Agora há uma fase nova para ser trilhada. Há um novo desafio a ser trilhado. E eu louvo a Deus, porque quando nós olhamos para Elias, nós encontramos um profeta fiel ao seu Deus. Ele obedece à ordem de Deus. E ele então vai a essa terra. Me coloco no lugar de Elias. Imagine, irmãos, não deve ter sido fácil. Chegar então num lugar estranho, numa terra onde outro Deus era adorado. E ele, como profeta, possivelmente enfrentaria problemas, como nós vamos ver que vai enfrentar lá na frente, se você continuar lendo a Bíblia, continuar lendo o texto. E chegar ali então, e fazer um desafio para uma mulher, para uma viúva. E é nesse contexto então que Elias chega a essa terra.
Interessante que aqui, inclusive, era a terra de Jezabel. Se você der uma olhada lá no capítulo 16, no verso 31, o texto diz o seguinte, falando sobre Acabe: como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Ou seja, Deus agora retira Elias e leva Elias para o lugar onde Jezabel passava férias. Era a terra de Jezabel, era a casa do seu pai, e era o lugar onde as pessoas iam para adorar a Baal. E Deus leva o seu profeta para cumprir uma missão ali. Há um expositor bíblico, irmãos, a quem eu devo muito hoje, nessa noite, que me influenciou muito para essa mensagem, o pastor Philip Graham Hyken. Ele, comentando essa passagem, ele diz algo muito interessante. Ele diz o seguinte: ele afirma que Deus estava ordenando a Elias que descesse ao esgoto do pecado e habitasse ali. E Elias obedeceu. O contexto é Deus desafiando o seu profeta para ir para o lugar onde ninguém gostaria de ir. O lugar onde as pessoas estavam se entregando à idolatria, à adoração pagã. Deus desafia o seu profeta. Deus dá a ele uma missão. Mas louvado seja Deus, o profeta obedeceu. Quando nós então vemos a chegada de Elias, como eu já narrei, ele se encontra com a mulher, ele pede água. Na sequência, quando a mulher, ela de bom grado, se dispõe a buscar um pouco de água, ele ganha confiança e pede também um bocado de pão. A mulher dá a declaração da sua condição. Elias então dá a ela uma ordem: faz o bolo e traz aqui. E a promessa é: se você fizer isso, Deus vai te abençoar de tal maneira que não vai faltar pão, não vai faltar aquilo que você necessita na sua casa, no seu lar. E de fato a mulher então obedece à palavra de Elias de maneira surpreendente. E ela então prepara o bocado, ela então traz a Elias o que comer e o que beber. E o verso 16, o último que nós lemos, diz que da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. E nós vemos aqui então finalmente, irmãos, que Deus é especialista em cumprir suas promessas, nos mínimos detalhes, todas elas sem exceção. Deus cumpre a promessa, Deus sustenta aquela mulher e o seu filho, Deus sustenta o seu profeta. Louvado seja Deus, irmãos, porque se estamos aqui nessa noite, é porque há um Deus que nos sustenta dia após dia. Quando os discípulos de Jesus pediram a Ele que os ensinasse a orar, uma das coisas que Jesus ensinou seus discípulos a orar é: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E foi o mesmo Jesus que diz que quando nós oramos, lembra do que ele diz lá em Mateus 6? Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que está em secreto, que vem em secreto, te recompensará. Jesus está ensinando a oração e dizendo: essa oração tem a bênção de Deus. Clame pelo seu pão, mas creia que o Deus a quem você clama é poderoso para prover aquilo que você necessita. E nós louvamos a Deus porque se estamos aqui nessa noite, é porque o nosso Deus tem provido o nosso pão. E como cantamos então nessa noite, Deus tem provido não só o pão necessário para a nossa manutenção física, como Ele tem provido o pão espiritual. Nós cantamos nessa noite que Jesus Cristo é o pão da vida. Ele é o verdadeiro alimento, a verdadeira comida, a verdadeira bebida. E quando nós olhamos para essa passagem, irmãos, mais do que a graça providente de Deus, nós podemos perceber aqui a maneira como a graça de Deus salvadora também se manifesta. Perceba, nós estamos diante da história de uma viúva, e essa viúva tem então diante de Deus uma mensagem de redenção exposta pelo seu profeta. Quando nós olhamos para esse texto aqui, nós podemos então perceber alguns tipos de pessoas para quem essa graça salvadora de Deus é oferecida. O primeiro tipo de pessoa para quem essa graça salvadora de Deus é oferecida, à luz dessa passagem, é para aqueles que estão desamparados, desesperados. A graça de Deus
para aqueles que estão desamparados. Há graça de Deus para aqueles que estão desesperados. Se você continuar lendo o texto, lá no verso 19, você vai perceber que essa mulher então, depois disso, ela vai convidar Elias para a sua casa. E uma das coisas que o texto vai dizer é que essa mulher morava numa casa que tinha 2 andares. O segundo andar ela tinha um quarto, onde ela hospedava, inclusive passou a hospedar o profeta. Alguns comentaristas bíblicos vão dizer que essa era uma evidência de que essa família outrora foi uma família próspera. Pouquíssimas famílias naquele contexto tinham o luxo de ter uma casa como essa. Mas além desse detalhe, o que a Bíblia está nos mostrando é que essa mulher, isso é fato, incontestável, agora era uma viúva. E no contexto cultural que nós estamos inseridos aqui, irmãos, uma viúva passava por dificuldades extremas. Ser viúva nesse contexto era uma realidade extremamente difícil, numa cultura onde a mulher era profundamente dependente dos homens. Essa mulher agora tinha um menino, mas era só ela e o seu filho, e a condição ainda havia se agravado. Se já era difícil que ela se mantivesse sem o seu marido, agora veio fome sobre a terra. Como se manter sem a figura masculina numa cultura como essa, e ainda num período de seca, num período de fome? Essa mulher então se encontrava numa situação de profundo desespero. A Bíblia de Genebra, por exemplo, no seu comentário, vai dizer que ser viúva nessa época era sinônimo de ser pobre. Ou seja, nós estamos diante de uma mulher que perdeu tudo que tinha, de uma mulher que ia de mal a pior, de uma mulher que, nas suas próprias palavras, estava às portas do desespero. Farei um bolo, comerei com meu filho e depois morreremos. Sabe qual que é a beleza do Evangelho, irmãos? Há a graça de Deus para as pessoas que estão desesperadas. O nosso Deus não só provê o material que aquela mulher precisava, como essa mulher agora está diante do profeta de Deus, recebendo um desafio de fé por parte do profeta. Há a graça de Deus para pessoas desesperadas. Desculpe, meu irmão, mas talvez quando a gente olha para esse texto, a gente tende a pensar muito no aspecto material. Mas quantas outras situações nós não vivemos na nossa vida, onde nos sentimos desamparados, como que perdidos, como que no fundo de um poço, como que num beco sem saída. Eu quero afirmar para você nessa noite que o nosso Deus permite que coisas assim aconteçam, justamente porque nesses momentos o nosso coração se torna mais sensível para a realidade de Deus. Percebemos o quanto precisamos desesperadamente do auxílio divino. Como o nosso Deus é especialista em alcançar pessoas desamparadas, desesperadas e reerguê-las. Há a graça de Deus exposta nessa passagem para as pessoas desamparadas. Aliás, a Bíblia afirma isso com muita precisão. Se você for lá no Antigo Testamento, lá no Pentateuco, lá em Deuteronômio, você vai ouvir no capítulo 10, o verso 18, dizendo o seguinte: que o nosso Deus é o Deus que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Olha que bonito, irmãos. Mas no caso da viúva, ela não apenas está sendo exposta à realidade de um Deus que pode prover pão e veste, como ela está sendo exposta à realidade de um Deus que é poderoso para prover a transformação, a salvação da sua alma, a salvação da sua casa. Uma aplicação então para nós, irmãos. Muitas vezes nossos problemas e necessidades são meios divinos de nos preparar, de nos conduzir, de nos alinhar em direção ao próprio Deus. Quem sabe você que me ouve aqui ou de casa, ainda é um amigo do Evangelho, ainda é alguém que se interessa pelas coisas que a igreja faz, mas ainda não experimentou a graça transformadora, salvadora de Cristo Jesus. Talvez o que te fez passar por esse canal, talvez o que te fez vir a essa igreja, pode ser inclusive um momento de desespero.
um momento de necessidade, um momento de desamparo, a sensação de que já não tem nenhum outro lugar aonde recorrer, e de repente Deus se torna a nossa solução. Mas eu quero te dizer que o nosso Deus é especialista de usar situações assim para nos conduzir a uma verdade ainda mais preciosa. Mais do que prover farinha, mais do que prover azeite, o nosso Deus é o Deus que provê o pão do céu. Mas quando nós olhamos para essa passagem, irmãos, nós ainda vamos descobrir que a graça de Deus, ela é exposta, ela é oferecida, a graça salvífica de Deus, para aqueles que estão, digamos assim, do lado de fora, alheios à fé. Não apenas aqueles que estão desamparados, mas aqueles que não fazem parte do sistema da fé, aqueles que não estão habituados às coisas da fé. É interessante porque quando nós olhamos para essa passagem, uma das suas características é Deus retirando o profeta da sua nação e levando o seu profeta para uma nação pagã. Nós daqui a pouco vamos citar esse texto, ou essa passagem sendo mencionada por Jesus lá no Novo Testamento. E o que nós vamos ouvir é que a razão pela qual isso acontece é porque Deus estava, de certa forma, disciplinando o seu povo. Lembra do que disse o apóstolo João acerca do próprio Cristo? Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqui é mais ou menos esse processo que está acontecendo. E o que acontece então é que Deus leva o seu profeta, para que o seu profeta então levasse a sua graça para uma mulher, para uma família estrangeira, para aqueles que estavam do lado de fora, digamos assim. A viúva, inclusive, parece ser uma daquelas pessoas com as quais nós convivemos, que costumamos às vezes dizer assim: puxa, essa pessoa é uma pessoa tão boa. Ele não é crente, ele não conhece a Jesus, mas é uma pessoa tão boa. Quando você olha para a maneira como ele vive a vida conjugal, puxa, uma pessoa tão boa. Quando você olha para a maneira como cria os filhos, puxa, pessoa tão boa. Quando você olha para a maneira como ele trabalha, toca os seus negócios, puxa, que pessoa tão boa. A gente só falta afirmar: eu acho que nem precisa de mais nada. Mas se não tem Jesus, meu irmão, falta o essencial, falta o elementar. É interessante que quando Elias chega, a primeira ação da mulher demonstra que essa mulher era no mínimo uma mulher sociável. O profeta chega num tempo de escassez e pede água. E o que é que ela faz? Prontamente sai para buscar um pouco de água para o profeta. Era uma boa pessoa, mas faltava o essencial. E isso é atestado pela própria mulher. É ela quem diz no verso 12, na medida em que é desafiada pelo profeta, à medida em que ele pede um bocado de pão, ela diz assim no verso 12: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, 2 gravetos, e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. É interessante que a mulher, nas suas próprias palavras, ela assegura que ela reconhecia o Deus de Elias. A maneira como ela se refere a Deus aqui é respeitosa. Ela fala de Yahvé, mas ao mesmo tempo ela não o reconhece como o seu Deus. Ela não diz o Senhor o meu Deus, ela diz o Senhor o seu Deus. Gente que está muito perto, mas ao mesmo tempo está longe. Gente que ouve falar, mas não experimentou. É interessante que eu ouvi uma figura esses dias que achei ela muito boa. A figura de um banco. Quando nós passamos perto de um caixa eletrônico de um banco, uma certeza que nós temos é que lá dentro tem o quê? Dinheiro, não é verdade? Quando passamos perto de um caixa de um banco, uma certeza, lá dentro tem dinheiro. Mas a pergunta é: de quem é esse dinheiro? Saber que há dinheiro lá dentro não muda muitas coisas para nós. Muda quando nós sabemos que nós temos dinheiro lá dentro. Puxa, aquele é o banco onde está o meu dinheiro. Há um depósito, meu irmão, que a Bíblia nos convida a fazer. Um seguro depósito. Esse depósito é feito em Jesus Cristo. É quando confiamos e depositamos a nossa fé nele.
mais do que saber que Jesus é poderoso para salvar, nós somos desafiados a reconhecer Jesus como nosso Salvador pessoal, a confiar pessoalmente em Jesus. Mais do que ser o Salvador da igreja, o Jesus da igreja, mais do que ser o Jesus dos meus pais, o Jesus da minha família. Há tantos anos nós servimos a Deus nessa igreja, há tantos anos nós caminhamos. Jesus precisa ser o nosso Salvador pessoal. Esse texto, ele vem na direção de nos mostrar que a graça de Deus é oferecida para pessoas que estão do lado de fora. Duas aplicações, irmãos, breves aqui. Primeiro, você precisa crer e confiar pessoalmente, não apenas que Cristo tem poder e direito sobre a salvação dos seres humanos, mas que Ele é seu Salvador pessoal. A questão é com você, individual, pessoal. Segundo, esse texto nos relembra, irmãos, qual é a missão da igreja. Somos chamados a anunciar uma graça maravilhosa para pessoas que estão do lado de fora, para pessoas que estão vivendo à margem da fé, para pessoas que estão vivendo perdidas, sem direção. E nós recebemos de Deus a graça, assim como o profeta, de sermos os arautos do Senhor a anunciar essa mensagem, que Deus encontra em nós, homens e mulheres fiéis ao chamado de Deus, para anunciar essa graça salvadora a todos os homens, em nome de Jesus. Terceiro lugar, irmãos, de maneira maravilhosa, nós ainda vamos perceber nessa passagem mais uma destinação da graça salvadora de Deus. Como nós já vimos até aqui, a graça de Deus para quem está desamparado, para pessoas desesperadas. Nós já vimos até aqui que é a graça de Deus para aqueles que estão do lado de fora, pessoas que são irreligiosas, pessoas que têm uma vida completamente alheia à realidade da fé. Guarde no seu coração sempre a convicção de que Cristo é poderoso para transformá-las. Não interessa o tamanho do abismo de pecado no qual elas estão vivendo. Basta que a graça do Senhor Jesus Cristo as alcance, para que a vida dessas pessoas seja profundamente transformada. Ontem eu estava com alguns jovens aqui da IPVO, encontrei com eles aqui na lanchonete em frente, e por acaso surgiu uma conversa, né, Mateus? E eu falei rapidinho algumas coisas ali do meu passado. E eu disse para eles um pouquinho do porquê que eu me considero, de certa forma, como o filho mais velho da história do filho pródigo. Dentro da igreja, desde os 3 anos, mas a adolescência, irmãos, completamente fora da realidade de Deus. Estava tão perto, mas o coração completamente perdido. Alissa, fiz uma avaliação psicológica uma vez. Quando saiu o resultado, falando do meu passado, eu olhei e falei assim, eu não contrataria essa pessoa aqui para nada. Essa pessoa aqui não serviria para fazer nada na minha casa. Desvio de conduta, não sei, tinha um monte de coisa, irmãos. Mas ao mesmo tempo meu coração se alegrou tanto. Sabe por quê? Porque eu vi aquilo que a graça salvadora de Cristo fez na minha própria vida. Ontem eu vi alguns adolescentes, alguns jovens ali, na hora que eu falei algumas coisas, olharam para mim tipo assim, não parece que é a mesma pessoa não. Pois é, irmãos, não é. Porque a graça de Deus é poderosa para nos fazer nova criatura em Cristo Jesus. A graça disponível para você. A graça disponível para aqueles que estão perto de você. Deixe Deus te usar, meu irmão, em nome de Jesus. Mas em terceiro lugar, eu vejo a beleza desse texto, irmãos, porque ele ainda descreve a graça salvadora de Deus destinada a um certo tipo de pessoas. Aqui, claro, nós não estamos falando de pessoas excludentes, estamos mencionando a mesma pessoa, inclusive. Mas esse texto nos mostra que a graça de Deus também, irmãos, para aqueles a quem Deus escolheu. A graça de Deus para aqueles a quem Ele mesmo escolheu. Olha o verso 9 comigo de novo, por favor. Que diz a palavra de Deus. O texto diz assim: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Irmãos, eu acho esse texto maravilhoso. O texto está dizendo para nós que Deus afirmou para Elias que aquela mulher, que num primeiro momento não se identifica com o Deus de Elias,
era uma mulher escolhida por Deus, ordenada por Deus. Deus está dizendo a Elias: eu a escolhi. Deus está dizendo a Elias: eu a ordenei. E eu me pergunto, irmãos, Elias chegando a Sarepta, à porta da cidade, quantas mulheres possivelmente não estariam ali à porta da cidade catando lenha? Mas há uma mulher específica a quem Deus ordenou que Elias fosse. É tão bonito perceber, irmãos, a maravilhosa graça de Deus, que escolhe e que leva a cabo aquilo que o próprio Deus ordenou. É tão bonito perceber, irmãos, que não depende de quem quer ou de quem corre, como diz as Escrituras, mas depende de Deus, que escolhe e salva graciosamente. Deus então envia Elias especificamente àquela viúva. A mulher vivia na capital de Baal, era praticamente vizinha da mulher mais poderosa daquela terra, a mulher que logo na sequência vai perseguir a Elias. Ela era uma das candidatas mais improváveis. Mas quando Deus escolhe, irmãos, não existe candidato improvável. Lembra de Zaqueu? O início da história de Zaqueu descreve o candidato improvável. O texto diz que ele era maioral dos publicanos, ele era rico e não podia ver Jesus. Se você der uma lida no contexto anterior, 3 grupos de pessoas que os discípulos achavam improváveis, impossíveis de ser alcançados. Mas como o próprio Cristo disse no contexto anterior, aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. O candidato mais improvável. Jesus então olha para ele e diz: Zaqueu, desce, porque hoje me convém ficar na tua casa. Jesus vai à casa de Zaqueu. E a Bíblia diz que Jesus afirmou que hoje houve salvação nessa casa. E afirmou ainda que Zaqueu era filho de Abraão. Aqui nós estamos diante de um fato semelhante, irmãos. E quando nós vamos para os evangelhos, nós vamos descobrir que Jesus mencionou essa mulher. E lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 24 a 26, a palavra de Deus vai dizer o seguinte, preste atenção no detalhe. E prosseguiu Jesus: de fato vos afirmo, que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Quantas viúvas havia em Israel? Mas Deus escolheu uma viúva lá em Sarepta e enviou Elias à casa daquela viúva. Como eu disse, Philip Graham Ryken me influenciou muito para essa mensagem de hoje. Ele diz o seguinte, comentando esse texto: nunca teríamos ouvido as boas novas da graça se Deus não tivesse enviado sua palavra a nós. Quando ouvíssemos o evangelho, não acreditaríamos nele se Deus não nos tivesse dado o dom da fé. Ou seja, nunca teríamos sido salvos sem a graça salvífica. Do início ao fim, a salvação é obra de Deus, por isso ela é chamada de graça. E assim como nós somos alvos da graça de Deus, essa mulher, irmãos, foi alvo da graça de Deus. 2 aplicações para nós, e nós estamos caminhando para o fim. Primeiro, não se ensoberbeça por sua salvação. Evidenciamos um coração soberbo quando nos distanciamos de Deus, quando nos familiarizamos com o sagrado e perdemos o prazer e deleite em Deus. Infelizmente isso tem acontecido com muita gente. À medida que começa a caminhar com Cristo, viver a vida da fé, vai perdendo aquele encanto, aquele brilho, aquele primeiro amor, vai se familiarizando com as coisas de Deus, vai achando tudo tão normal, tão natural, que aquilo perde o seu valor. O coração já não tem mais o mesmo deleite em Deus. Há tanta dificuldade em abrir a palavra de Deus para uma leitura, em separar um tempo para a oração. Sabe por que isso acontece, irmãos? Porque o nosso coração se ensoberbece e nós começamos a achar que a salvação é obra nossa. Mas na medida em que nós nos lembramos da maravilhosa graça de Deus que nos escolheu, quando nós ainda éramos pecadores,
o nosso coração se alegra em Deus. O nosso coração encontra novamente em Deus deleite, prazer e confiança. Segundo, não seja tímido diante da realidade da sua salvação. Se Deus é quem escolhe e capacita aqueles a quem Ele escolhe, não importa quais são seus dons e talentos, seus recursos, sua reputação, sua proeminência ou significância, o que importa é a graça de Deus. Quantas vezes, irmãos, nós olhamos para nós e nos julgamos despreparados, nos julgamos desprovidos dos recursos para fazer a obra de Deus, para ser um instrumento nas mãos de Deus. Mas se nos lembramos, irmãos, que a salvação é fruto da graça do Deus que escolhe, e Ele nos escolheu sem encontrar nada em nós que nos tornasse merecedor da sua graça, tudo que precisamos fazer, irmãos, é confiar em Deus. E assim como Elias, colocar a nossa vida à disposição para que o Senhor a use da melhor maneira possível, para que o Senhor a use de tal maneira que o seu nome seja glorificado em nós, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? E eu quero chamar a atenção a sua atenção para o verso 15. O verso 15 diz assim: depois do desafio de Elias, depois da promessa de Elias, o verso 15 vai dizer: foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Esse final do texto aqui, irmãos, ele então vem ligando todos esses pontos e nos mostrando que, na verdade, a graça de Deus, ela está disponível, mas apenas àqueles que vêm a Deus por meio da fé. O texto coloca aqui um condicional. O condicional é a fé. O bonito, irmãos, é que essa fé não é obra nossa também. A fé é obra do próprio Deus. Mas ela é a evidência dessa salvação, dessa graça maravilhosa. Aquela mulher teve um grande desafio de fé. Se ponha no lugar dessa mulher para nós terminarmos. Perdeu quase tudo que possuía. Tem um filho para criar e não tem mais o seu marido. Chega um homem estranho, adorador de um outro Deus, e te pede que pegue a última porção e prepare um bolo e dê a ele primeiro. Mas louvado seja Deus, irmãos, porque junto com a graça, Deus provê a fé que nós precisamos para crer na sua palavra. E quando nós olhamos então para esse texto, irmãos, nós percebemos que apesar das palavras desafiadoras de Elias, a mulher creu, a mulher confiou, a mulher fez exatamente aquilo que Elias havia pedido. Comentário Moody, comentando esse texto, irmãos, diz o seguinte: com a sua obediência em alimentar o profeta, a mulher trocou a incerteza pela certeza, a fome pela fartura, a morte pela vida. É tão bonito perceber, irmãos, que essa mulher antecipadamente experimentou os efeitos, a graça, o resultado, o galardão que a Bíblia anuncia lá em Mateus capítulo 10, verso 40 e 41. E eu estou terminando aqui. Lá em Mateus 10, 40 e 41, a palavra de Deus diz o seguinte: quem vos recebe, disse Jesus, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. Aquela mulher recebeu o profeta, e aquela mulher recebeu o galardão do profeta. Qual era o galardão do profeta? A graça providente, que proveu o pão, que proveu aquilo que ele necessitava. Qual era a porção do profeta, o galardão do profeta? A graça salvadora, que alcançou e transformou a sua vida, e que alcançou e transformou também a história dessa família, a história dessa mulher. A recompensa do profeta era o pão diário e a graça salvífica. Logo a mulher recebeu a mesma recompensa, e assim Deus recompensará a todos os que receberem a Jesus Cristo pela fé. Esse texto belíssimo, irmãos, nos lembra essa verdade de um Deus que provê,
de um Deus que sustenta o seu povo. Mas ela nos lembra, acima de tudo, a realidade de um Deus que salva, de um Deus que anuncia graça, de um Deus que através da sua graça transforma vidas. Se estamos aqui nessa noite por 2 motivos: ou porque essa graça nos transformou, ou porque essa graça nos atraiu. E hoje é o dia, quem sabe, da sua transformação, em nome de Jesus. Vamos orar? Você pode ficar de pé comigo, por favor? Quero te convidar a fechar os seus olhos, você de casa também. Vamos falar com Deus. Quem sabe alguém que nos ouve aqui ou de casa, não sei o nível de desespero, de desamparo, mas quem sabe essa é a sua realidade. Nós estamos entrando inclusive no mês de setembro, conhecido como Setembro Amarelo, por ocasião do mês de conscientização e de apoio às pessoas com a ideação suicida. Quem sabe, diante do desespero da vida, você foi tocado pela palavra de Deus hoje. Assim como o Senhor enviou Elias, aquela viúva, eu creio que Deus pode ter me enviado para compartilhar isso com você nessa noite. O Senhor agora te dá a oportunidade de oferecer uma resposta de fé. Talvez não seja essa a sua realidade, meu irmão. Talvez a sua realidade é de alguém que está à margem da fé e não percebeu. Caminha com os crentes, é filho de crente. Caminha perto da igreja, ouve os sermões, acha bonito. Crê que Jesus é poderoso para salvar. Mas talvez ainda não creu em Jesus como o seu salvador pessoal. Hoje pode ser a noite de você então confessar Jesus como seu salvador. Quem sabe você, meu irmão, veio aqui nessa noite enfrentando lutas, desafios internos, externos, e diante das questões da vida, diante talvez de ciclos que estão se encerrando, seu coração se encontra tímido, temeroso. Nessa manhã o Senhor te trouxe aqui para te lembrar acerca da graça que escolhe. Foi Deus quem te chamou, e se Deus te chamou, Ele vai realizar a sua obra e vai te conduzir, te sustentar até o fim. Diante dessas verdades, eu quero orar com você em nome de Jesus. Senhor Deus, te damos graças nessa noite, pela Tua palavra maravilhosa, que nos edifica, nos transforma, nos encoraja. Ao olharmos para a história dessa viúva, para a história de Elias, nós somos desafiados a perceber essa realidade de uma graça tão grande, que vem na nossa direção nessa noite. E assim como aquela viúva foi desafiada a uma resposta de fé, entendemos que somos desafiados a uma resposta de fé também nessa noite. E nós então afirmamos nessa noite que nós cremos com o nosso coração, que nós confessamos com os nossos lábios que Jesus Cristo é o Senhor e que nós precisamos da Tua graça. Senhor, dá-nos graça de fato, para que nossa vida seja transformada pela Tua palavra. Aqueles, talvez, eventualmente, que ouviram essa mensagem e fizeram isso pela primeira vez, que essa graça os habilite agora a caminhar com o Senhor, a viver na Tua presença, a dar testemunho do Senhor onde for, a experimentar, Deus, da Tua graça em todos os momentos, a crescer agora na fé, em nome de Jesus. E a nós, que já conhecemos essa graça, mas fomos desafiados mais uma vez, Senhor, que o nosso coração reanime, que o nosso coração esteja firmado na Tua graça, que a nossa alegria de fato esteja no Senhor, e em como o Senhor nos escolheu, como o Senhor nos amou, como o Senhor veio na nossa direção quando ainda éramos pecadores. Nós Te agradecemos, Senhor, por esse privilégio de ouvirmos acerca dessa maravilhosa graça do Senhor. Assim nós então oramos e confessamos, em nome de Jesus. Amém e amém.